Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Dormiram? Descansaram? Gente, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma grande alegria estar aqui com os nossos irmãos. Eu queria colocar de novo. Será que os irmãos estão lá com a foto da minha família? Estão lá. Será que tem aí ainda? Ontem tinha uma irmã que estava aqui que ela não tinha visto. Será que tem lá? Oh, desculpe, varão. O varão subiu correndo até. Varão, perdoa. Perdoa, desculpe. Ele já tinha descido já. Pode colocar em paz enquanto eu vou falando com eles aqui. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Pedi para colocar a foto da família porque realmente é o bem mais precioso, né, que nós temos é a nossa família, né? Já está ali? Olha lá. Ó. Então ali está ali a Rayane, de vermelhinho, ou laranjado, não sei, diz a esposa. A Rayane tem 21. Lá do lado direito está o Rian, com aquele cabelo desplatinado. Tem 19. E a rapinha do Tacho, que é a Mileninha, com a mão no queixo, que já deu para ver que a mão no queixo significa muita coisa, né, gente? Né? Que ela põe os dois no bolso, né? E a minha esposa linda, maravilhosa, ali no meio. Então essa é a nossa família. Os meninos solteiros, tá? Aleluia. Já estamos direcionando eles já, né? Diz a minha esposa, já estamos, todo lugar que a gente vai, a gente brinca, né? Solteiros. Então, estamos em oração já para que o Senhor os conduza, né? Mas esse é o bem mais precioso que nós temos. E a gente é muito grato por tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? O que eu quero falar com vocês hoje um pouquinho é sobre a importância daquilo que vocês estão fazendo nesses dias. Eu sempre digo que tudo que nós fazemos diante de Deus é como uma plantação. Nós estamos plantando e ao tempo certo nós vamos colher. Gente, é tudo. Eu nunca vi ninguém que diante de Deus plantou algo, que diante de Deus, diante de todas as circunstâncias, plantou algo que não colheu. Isso pode ser coisas boas, como também, né, pastorzão, pode ser coisas ruins. Se plantamos coisas ruins, consequentemente iremos colher coisas ruins. Se plantamos coisas boas, iremos colher coisas boas. Então eu acredito que um evento como esse, ativados e alinhados, não é somente um momento em que nós deixamos, ou a hora que os pastores pensaram, não temos nada que fazer, vamos fazer alguma coisa. Não, tem um propósito, tem algo estabelecido. E nós vamos colher frutos. Vocês irão colher frutos de tudo isso. Frutos na vida de vocês particular, frutos no corpo de Cristo como igreja e frutos no lugar mais importante, gente, que é a nossa família. Esse é o mais importante. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês para nós lermos e orarmos. No livro de Salmo, nós vamos ler o capítulo 78. Salmo 78. Esse é um salmo muito precioso. E a forma que o salmista colocou as palavras aqui me chamou muita atenção quando eu comecei a ler esse salmo. E esse é o nosso sonho, esse é o nosso principal objetivo. Como igreja, como família, como casa. Esse é o principal objetivo. O salmista diz assim: não as esconderam dos nossos filhos. Não as esconderam dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus. O Senhor dos seus... Mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamento aos seus descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles por sua vez as ensinassem aos seus filhos. Assim também porão a sua confiança em Deus, não
esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, como um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo a qual o Senhor tem reservado, Senhor, aqui para essas famílias. Sabemos que há um planejamento, sabemos que há uma ideia por trás, ó Pai, desse tempo a qual eles têm vivido, Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, eu creio, Senhor, na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Deus, que quando nós estamos plantando, nós iremos colher. A colheita, nós não vemos o tempo. A colheita, nós não entendemos o tempo. Mas nós vemos e acreditamos que irá produzir os seus frutos. E eu quero declarar nessa manhã, Senhor, que cada um que está aqui, meu Deus, como igreja, como família, Pai, que eles possam, ó Pai, crer, acreditar e esperar os frutos a qual irão acontecer na vida deles. Pai, na autoridade do Teu santo e do Teu poderoso nome, Jesus Cristo, Senhor, que a mente, que o entendimento deles, ó Pai, sejam abertos, ó Pai, para que eles possam compreender o que o Senhor quer fazer neles e através da vida deles. Espírito Santo de Deus, que a sua liberdade, que o Senhor possa ter liberdade, Senhor, neste momento, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, Senhor, e para seu louvor, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amados, então ontem eu falei um pouquinho para vocês sobre Jesus e sobre os discípulos. Então, tudo aquilo que os discípulos passaram naquele momento ontem, né, que nós falávamos naquele barco, eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham estado com Jesus, eles tinham visto sinais, maravilhas, estavam construindo na vida deles, eles estavam construindo um caráter, eles estavam construindo um entendimento, eles estavam construindo na vida deles, junto com Jesus, ao lado de Jesus, uma nova vida, né? Porque eles eram pescadores, eles eram homens normais como eu e como você, e a partir daquele momento eles começaram a andar e a caminhar com o próprio Jesus, e começaram a reconstruir toda a sua fé, baseada não somente naquilo que eles conheciam, mas baseada naquilo que eles estavam vendo, naquilo que Jesus estavam trazendo na vida deles. E naquele momento em que eles entraram no barco, que eles passaram por aquela tempestade, eu creio e acredito que Deus começou a trabalhar o emocional deles, porque eles precisavam crer, não somente naquilo que eles ouviam, mas naquilo que eles viam. Então a Bíblia diz que, né, no final lá, que quando Jesus sai e pergunta para eles: ué, mas como assim? Vocês não creem? Vocês não têm fé? Vocês não acreditavam que vocês acreditavam que vocês poderiam morrer nesse barco? Como é que vocês poderiam morrer estando com Jesus ali? Então Jesus naquele momento estava ensinando para eles. Jesus naquele momento estava levando eles através daquilo que eles estavam vendo, através dos sinais, através das maravilhas, aquilo que o Senhor queria fazer na vida deles. E assim, amados, é a nossa vida. Então quando a gente olha esse texto e a gente vê o salmista dizendo: ei, se preparem, ei, estejam atentos, ei, agora eu vou começar a trabalhar a vida de vocês, porque através da vida de vocês, os seus descendentes, aqueles que caminham com vocês, aqueles que estão próximos de vocês, através da vida de vocês, verão sinais, verão prodígios, verão muitas coisas. Então eu creio e eu acredito que nós temos um Deus, amados, que nos dá a oportunidade de construirmos legados nessa terra. Nós fomos chamados para marcar as pessoas que estão próximas de nós. Está muito fraco esse amém, gente. Acho que vocês estão cansados. Acho que vocês estão com sonos, né, varão?
Nós fomos chamados com um propósito. Quando Jesus veio à terra, se nós pararmos para pensar, Jesus não precisaria vir para a terra. Jesus, era Deus, ele não precisava, mas ele veio para nos dar exemplo. Ele veio para fazer através da vida dele exemplos, e eu e você, amados, somos exemplos. Nós precisamos entender que nós precisamos marcar as pessoas que estão próximos de nós. Começamos por onde? Começamos pela nossa família. Começamos pelas pessoas que são próximas de nós. Infelizmente isso tem mudado, glória a Deus, aleluia. A gente tem visto como isso tem mudado, mas eu vou dizer para você que uma geração de 5 anos atrás, talvez 10 anos atrás, passou a fase mais difícil da vida cristã. Por quê? Porque nós vemos uma geração vindo, e a próxima geração que estava atrás não queria viver conforme os pais viviam. Então eu vi uma geração de filhos de pastores, irmão, totalmente desviados, totalmente fora do propósito de Deus. Por quê? Porque não conseguiam ver nos seus pais aquilo que a palavra de Deus diz. Porque nós podemos ser pessoas que são ouvintes, porém não praticantes. As crianças e os nossos filhos, eles fazem uma leitura não daquilo que nós falamos, mas eles fazem uma leitura daquilo que nós vivemos e praticamos. O pastor orou aqui pouquinho, fez uma oração aqui que confirmou muito a minha palavra. Ele falou: nós precisamos orar para que nós possamos viver aquilo que nós estamos falando. Se nós ouvimos um pouco, nós falamos um pouco, era isso que você falou, orou agora há pouco, né, pastor? Se nós obedecemos, se nós ouvimos uma obediência, nós precisamos viver a obediência. Então são coisas, amados, que nós precisamos entender a importância que eu e você temos nessa terra. Vocês não estão aqui simplesmente ou somente por causa de um evento, vou reforçar isso muito no coração de vocês. Vocês estão aqui, amados, para marcar uma próxima geração. Nós precisamos marcar a próxima geração. Amados, deixa eu contar uma coisa bem rapidinho para você. O Rian para a Milena dá uma diferença de 12 anos. Eu falava na mesa ali para os pastores. E a gente entrou numa crise quando nós soubemos que nós teríamos a terceira filha. Foi uma história longa, né? Contei um pouquinho para eles ontem, mas em um momento da gestação da Lene, que a gente estava já conformado, que a gente já tinha entendido, sabe, o ser humano fica ainda relutando, que a gente ficava se perguntando, meu Deus, mas na nossa cabeça era só 2 filhos, a Rayane e o Rian, a gente já tinha um nome, a gente já tinha tudo certinho. De repente vem a Milena, e a gente ficou, meu Deus, e agora e tal, mas teve um momento que foi chave, que foi muito chave para a Lene e para mim, foi muito chave, né? A nossa igreja hoje, ela passa no domingo mais ou menos entre 7 e 8 mil pessoas, mas teve um domingo que a Lene, com a barriga assim, não estava muito grande ainda, né, amor? Estava pequena ainda, né? Estava pequena, e a Lene saiu pelo corredor. A gente tem um corredor bem grande assim, do Ministério Infantil, e a Lene estava andando pelo corredor. De repente uma mulher olhou, bateu o olho nela assim, bateu o olho nela de longe, e foi chegando perto, de repente a mulher olhou para ela e falou: nossa, você está grávida? A Lene assustou, porque a barriga ainda não estava tão parecida, né? A Lene falou: sim, eu estou grávida. Ela falou: nossa, que maravilha, que coisa mais linda. Aí ela veio e colocou a mão na barriga da Lene assim, e falou: nossa, que linda. Sabe por quê, né? Aí a Lene falou: sei, mas sabe o sei ainda, tipo assim, sei. Ela falou: então, saiba de uma coisa, você está grávida porque você tem mais filhos, né? Ela falou: sim. Ela falou: o que essa menina aqui vai tocar, a geração que ela vai tocar, os outros teus filhos não vão conseguir tocar.
Então, quando nós olhamos isso, veio como um uau, olha o planejamento, olha a estratégia que Deus tem nas nossas vidas. Ela falou assim: o que essa menina e a geração através dela vai tocar, eles não vão conseguir tocar, os outros teus 2 filhos não vão tocar. Então assim, sabe, amados, nós temos um Deus que Ele é geracional. E aquilo que nós entendermos para a nossa vida, o legado que nós vamos deixar aqui nessa terra, irmão, aquilo que nós estamos marcando aqui nessa terra, vai marcar a próxima geração. Então tudo que eu estou plantando aqui, nesses 3 dias que eu poderia estar com a minha família, viajando, passeando, assistindo qualquer outra coisa, eu estou plantando. E eu sei que eu vou colher tudo isso. Então assim, é de extrema importância esse entendimento para que a gente possa caminhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor quer fazer. Todo plantio é um tempo de muita dificuldade, porque parece que não vemos o agir de Deus. Porém é nesse momento que vemos o agir de Deus, pois não temos o controle referente às estações, chuva ou sol, nem calor ou frio, tudo que dependesse de Deus é em tudo isso. Mas é um processo, e dentro do processo é o que nós aprendemos. Então assim, quando se fala de plantio, nós não entendemos, a gente tem uma noção por causa das estações, mas a gente não sabe o que vai acontecer nas estações. Mas a gente sabe que é tempo de inverno, tempo de verão, tempo de outono, e dentro dessas estações, cada uma delas trabalha a terra, varão, trabalha o tempo, trabalha a terra para que produza essa árvore e essa semente. Assim é a nossa vida. Nós estamos a cada tempo em uma estação. Cada um de vocês tem as suas estações. Cada uma de vocês tem as suas estações. E é nessas estações que o Senhor quer trabalhar as nossas vidas. É nessas estações que o Senhor quer nos preparar para que nós possamos crescer e entender. Então vou dar exemplo. Aqui nós temos algumas estações. Nós temos a estação, como que é o nome é filho de vocês? Como que é o nome dele? O Davi. O Davizinho está ali, ele está na estação dele. O Davi está ali ligado no celularzinho dele, com a cabecinha dele lá longe, pensando em algumas outras coisas, né, Davi? Principalmente no jogo, né, Davi? Cuidando, dando atenção para o jogo, olhando ali, mas ele está ali sentadinho, amados. Ele já está assistindo, ele já está vendo, ele já está compreendendo aquilo que os pais dele querem construir através da vida dele. Assim como também nós temos aqui uma nova geração dos filhos dos pastores que são jovens. Temos adolescentes aqui ou não? Tem algum adolescente para mim não pular? Tem adolescente aqui. Nós temos uma adolescente que está no maior nível da vida dela, querendo conhecer o mundo, querendo descobrir o mundo, brigando com os pais porque não concorda, né? Adolescente é mais ou menos assim, né? E eu não quero isso, e eu quero aquilo outro. Tem mais algumas ali atrás. E eu quero aquilo, mas por que disso? Mas por que daquilo outro? Eu sento no culto, eu estou sentado, quando o pastor manda ficar em pé, ele levanta, ele fala, mas não queria estar em pé, eu queria estar sentado, né? Eu estou em pé, mas na minha alma eu estou sentado, né, Gilba? Porque ele começa a lutar contra ele e assim vai. Aí quando vai chegando na juventude, vai acalmando, o negócio vai mais tranquilo, ele já começa a prestar mais um pouco de atenção, ele já começa a ter um pouco mais de atenção, mas sempre, em todas as estações das nossas vidas, o olhar está fixado naquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Então isso que nós entendemos, a cada tempo, a cada estação, o Senhor quer trabalhar as nossas vidas e o Senhor quer nos levar a esse entendimento de que nós precisamos estar preparados em toda fase das nossas vidas, em toda direção das nossas vidas. Mas enquanto eu orava por esse tempo na vida de cada um de vocês, o Senhor me trouxe uma palavra. E o Senhor falou muito, quando eu estava preparando essa palavra, sobre essa palavra legado. Legado, legado, legado. Qual é o meu legado? Legado. Acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo de muita luta, muito trabalho, chegar à colheita sempre vai ser marcante. Uma geração, ela sempre vai olhar aquilo que a outra geração plantou, porque é ela que normalmente vai colher os melhores frutos daquilo que nós plantamos.
Às vezes nós brincamos lá em casa, gente, porque a Milena, a Milena, o que tem para falar, ela fala. A Milena, o que ela vê, ela bate o olho, e por mais que ela se segure e não fale na hora, mas ela fala depois. A Milena é mais preparada. O Rian e a Rai, eles passaram momentos mais difíceis da nossa vida. Eles passaram um momento mais difícil. Então assim, a gente vai num shopping, comprar qualquer coisa, o Rian e a Rai falam assim: não, vocês que sabem, veja o que dá. Ah não, vocês que sabem, veja o que dá. A Milena não, a Milena chega no shopping e ela fala: eu quero aquele, eu quero aquele. Ela não vê nem o preço, eu quero aquele, eu quero aquele. Porque é o tempo em que ela tem vivido, é o tempo ao qual ela tem entendido que é mais fácil para ela as coisas, né? Então ela tem colhido os frutos que aos outros plantaram. Então eles falam: para a Milena tudo é mais fácil, para a Milena tudo é mais não sei o quê. Por quê? Porque eles passaram a maior dificuldade, eles passaram a maior luta, a maior provação. Então a Milena tem colhido tudo isso. Então assim, nós cremos e eu creio que Deus é um Deus geracional, e eu sou usado para ser uma bênção na vida dos meus filhos, na vida da próxima geração. Eu vou plantar hoje, independente da circunstância e da dificuldade que eu tenho, para que a próxima geração possa colher os próximos frutos. Então hoje eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nós estamos aqui talvez em 70 pessoas, 60 pessoas, mas eu creio na autoridade do nome de Jesus, que o legado que vocês estão recebendo nesses dias, irá para o próximo ano, ter aqui mais de 300 pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que virão, eles olharão para vocês e falarão assim: uau, que legal, que bênção que está aqui. Agora vocês que estarão sentados falarão: porque vocês não tiveram no passado, só estávamos aqui em 70, 80, agora ver vocês aqui é fruto da minha oração, é fruto do meu clamor, é fruto da minha perseverança, é fruto da minha dedicação. Então aquilo que eu planto hoje, eu vou colher daqui a alguns anos. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos estar preparado para que isso aconteça. E nesse novo tempo na vida de vocês, eu creio que o Senhor quer fortalecer o entendimento de vocês. E o que vocês estão fazendo é indo muito além de colher frutos, mas vocês estão preparando uma nova geração com o legado de vocês. Sempre lembrando, agora que vem, sempre lembrando que existe uma diferença muito grande entre herança e legado. Embora muitos dicionários, essas duas palavras sejam sinônimas, existe uma pequena diferença que é muito importante para nós cristãos. Ela é muito importante para nós. De acordo com o dicionário, herança representa todo bem móvel ou imóvel que recebemos de alguém, quer que seja por testamento ou por direito de ato na sua morte. Em outras palavras, herança nos falam de coisas naturais. São bens que nós deixamos para os nossos filhos, depois que nós morremos. Agora, legado fala de princípios, fala de valores e fala de exemplo de vida e referencial. Olha a diferença, amados. No dicionário pode se parecer que não tem, porque elas são palavras sinônimas, mas na vida existe uma diferença muito grande. Para mim e para você, que estamos aqui como cristãos e que vivemos nessa terra, faz muita diferença. E quando nós começamos a entender o preço e o valor disso, muda totalmente a nossa cabeça em tudo quanto nós fazemos para Deus, porque nós começamos a entender algumas coisas que são de extrema importância. Olha só, existem pais que não terão uma casa para deixar como herança, mas que deixarão como legado um exemplo magnífico de amor a Deus e ao seu próximo. Tem muita gente que está se preparando para deixar carro, para deixar casa, para deixar condições financeiras, que eu acho que é válido, amém? Amém? Nós precisamos sim deixar
fazer da maior, a nossa vida, ela tem que ser construída sempre com os maiores exemplos. E tudo que nós precisamos deixar como herança, nós precisamos batalhar sim para deixar para as nossas próximas gerações. Agora, irmãos, o que importa para Deus, o que importa diante de Deus e diante daquilo que nós estamos construindo para o reino, é o nosso legado. Legado são as marcas de carinho. Legados são marcas de amor. Legados, amados, são marca de caráter. Eu sou filho, eu sou o primeiro filho, eu sou o primeiro cristão da família, né? Entre aspas. O meu pai não é cristão, a minha família toda da parte do meu pai e da minha mãe não eram cristãos. O meu pai vai na igreja de vez em quando, vem e vai e tal. Quando eu olho a história do meu pai na questão de herança, não construiu muita coisa, não construiu basicamente nada, né? Porque sempre uma vida perdida, uma vida com muito vício, uma vida com muita dependência. Então, meu pai não construiu muita coisa. Como legado, olhando para a vida do meu pai, ele também não deixou muitas coisas, mas uma das coisas que eu digo que meu pai me deixou como legado é a questão do trabalho. Meu pai sempre trabalhou muito, independente da circunstância que ele estava, independente se estava doente, se não estava, sempre foi um homem de muito caráter na questão de trabalho, na questão da entrega, né, na questão da dedicação. Meu pai era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. Hoje ele assina o nome dele, mas ele nunca soube nem ler e nem escrever, a minha mãe também. Porém, gente, o caráter em relação a finanças, em relação a dinheiro, eu já vi ele voltar, contar o dinheiro e olhar e falar, nossa, está errado o que a pessoa me deu de troco. Voltar e entregar de novo aquilo que deixou, sabe, amados? Ou qualquer coisa que acontecesse, né? A gente morou sempre em apartamento, condomínio, qualquer coisa que acontecesse, ou que ele tinha feito de errado, ele voltava, ia pedir perdão para as pessoas, mesmo não sendo cristão. Puxa, desculpa por isso. Então esse caráter, ele deixou construído sobre a minha vida e sobre a vida da minha irmã. Porque herança é aquilo que nós deixamos material. Agora o legado é aquilo que nós construímos com o nosso exemplo de vida. E o Senhor quer sim, nesses últimos dias, amados, fazer com que nós possamos construir legado. Hoje, a geração de hoje, ela tem buscado deixar herança. Então a gente vê pais que trabalham das 8 da manhã às 11 da noite, não mais tem tempo para ficar com os filhos, não deixa filho com a empregada, com a babá, porque não tem mais tempo, porque quer construir heranças, quer deixar heranças. E amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo isso vai ficar aqui. Agora o legado não. O legado, a pessoa pode ter anos. Quantos aqui as pessoas já lembram do seu pai, lembram da sua mãe, lembram dos seus avós e falavam assim, meu Deus, que saudade do meu avô. Meu avô era uma pessoa assim, mas tinha um exemplo de vida, mas falavam com tanta certeza, né? Era tão gostoso, né? Eu vejo muitos falando, hoje eu trabalho com sênior na igreja, acima de 60 anos. E é maravilhoso, nós amamos trabalhar com o sênior. Por quê? Porque eles contam cada história pra gente, de lembranças do passado, de coisas que foram deixadas. E normalmente essa geração do passado, igreja, normalmente não tinham condições financeiras, né, irmão? Não tinham, mas assim, a lembrança que eles falavam, mas era tão bom, quando a gente não tinha o que comer, a gente passava o dia subindo em árvore, pegando fruta, né? Indo para as fazendas, pegar tal coisa, indo para o outro lado, fazer tal coisa. Isso é o preço de um legado. Agora a geração de hoje, infelizmente, não tem construído legado, tem construído herança. Agora eu e você como cristãos, nós precisamos estar ativados e alinhados para nós construirmos herança nessa geração. Herança em tudo aquilo que nós falamos e fazemos. Nós precisamos construir esse tempo de graça, de favor. A igreja tem nos chamado nos dias de hoje, amados.
Cristo tem nos chamado nos dias de hoje, para que nós possamos ser exemplos de caráter, de amor, de cuidado, de atenção. Os tempos têm passado muito rápido. Os tempos têm passado muito rápido e não tem dado tempo. Não tem dado tempo. Ontem nós chegamos no hotel e desde o primeiro dia que eu cheguei no hotel, tem um rapaz que estava lá na cozinha lá, e eu brinquei com ele, falei, e aí, varão, como é que você está? E aí, varão, mania, né, de chamar, e aí, varão, como é que você está? E aí ele veio me trazer um lanche ontem à noite, daí ele cobrou errado, daí ele voltou e falou assim, puxa vida, desculpa, eu cobrei um valor, mas era outro valor e tal, né? Eu falei, não tem problema, vamos ali. Ele, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você me chamou de varão? E eu falei, varão, porque é costume, já tenho mania de chamar. Ele, você é cristão? Eu falei, sim, sou cristão. E você? Ele falou, tô desviado. Falei, varão, então é o Senhor te chamando de novo. É o Senhor te chamando de novo, é o Senhor querendo te resgatar. Aí a Lene gritou lá de dentro, a Lene estava deitada assim, daí a Lene levantou, irmão, então você tem que voltar para a igreja, Então assim, amados, nós precisamos entender a importância que nós temos de marcar as pessoas, não somente naquilo que nós falamos, mas com as nossas atitudes. Por que ele voltou, né? Porque ele viu que poderia, que eu não ia reclamar, que eu não ia brigar, que eu não ia falar, não, agora já pagou, agora não vou pagar de novo não, agora você que se vire, né? Porque é assim que a geração tem vivido hoje. O pavio é muito curtinho, nós precisamos fazer a diferença, amados, nós precisamos deixar legado no coração das pessoas. Agora, infelizmente, nós vemos uma geração onde a pessoa fala assim, eu quero estar com fulano, eu quero estar com ciclano, mas não quero estar com Beltrano não, fulano é chato demais, fulano é insuportável, fulano é isso, fulano é aquilo, não, eu quero estar com fulano, mas com ciclano não. Por quê? Porque não tem construído um legado que veio de Deus para a vida dele, não tem conseguido reconstruir algo que veio de Deus para o coração dele. Herança é o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós construímos na vida das pessoas. E nesses últimos dias, vocês precisam construir, nós precisamos construir esse legado na vida das pessoas. A Bíblia nos dá um exemplo, e a Bíblia fala sobre a vida de Enoque. Quando eu estava construindo esse texto, o Senhor me fez lembrar de Enoque. Por incrível que pareça, meu computador desligou, gente, e não liga de novo. Ligou. Aí, que legal. Fala sobre Enoque. Quer ver? Outra coisa importante, a herança tem a ver com testamento. Já o legado, olha só isso aqui. Ainda bem que voltou, que eu ia deixar isso aqui passar. Herança tem a ver com testamento. Normalmente o testamento é aquilo que as famílias deixam. Então herança tem a ver com testamento. Já o legado, ele tem a ver com testemunho. Qual é o testemunho que você tem dado para as pessoas que moram próximo a você, que estão próximos a vocês? Qual é o testemunho? Gente, eu trabalhei na Fiat, basicamente eu só trabalhei na Fiat minha vida toda. Só trabalhei na Fiat. No último tempo agora eu trabalhei 6 anos na Fiat. E graças a Deus, sabe, amados, eu tenho visto assim, o fruto, tantas pessoas que têm vindo, a Lene está aqui, a Lene é exemplo, pode falar isso para vocês, o tanto de pessoas que têm vindo para a igreja hoje, através eu trabalhei agora os últimos anos como consultor técnico, atendendo os clientes. Então assim, quantos clientes têm vindo para a igreja hoje, porque eu tive a oportunidade de falar de Jesus, mas não falar de Jesus, sabe, irmão, vamos na igreja, ou vamos fazer isso, ou vamos, não, através da minha vida. Hoje um dos líderes da casa é o meu chefe, por quê? Porque através da minha vida, através daquilo que estava dentro de mim, nós precisamos refletir, não o que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos, e aquilo que está aqui, dentro, reflete na vida das pessoas. Então o legado, ele tem a ver com o nosso testemunho, aquilo que nós somos de verdade em casa,
com a nossa família e acaba sendo algo além dos nossos olhos, pois acaba sendo uma transferência além dos nossos olhos. Alcança e vai muito mais além, né? Vai muito mais além. A herança, ela tem e ela é algo levado a preço. A herança tem algo levado a preço. Já o legado, ela é um valor. A herança tem algo levado a preço. O legado, ela tem algo colocado como valor. Então, valores que nós carregamos, pastores, quantos valores, por mais que nós não fôssemos cristãos, né, querido? Mas ao longo da vida, os nossos pais nos ensinaram que era algo assim, ó, que não tinha preço, mas tinha um valor. Carinho, a atenção, o cuidado. Apanhamos demais, né? Porque a geração de uma batia demais, né, varão? Era bom demais, a gente já sabia que a gente ia apanhar, né, irmão? A gente já sabia, não tinha o que fazer, já sabia que tinha feito a coisa errada, já podia... Chinelo que o GPS era direto. A gente já sabia o que a gente ia fazer, a gente já sabia que a gente ia apanhar, não tinha desculpa. A gente já vinha preparado para apanhar, né, Gil? Já vinha preparado porque sabia. Por quê? Porque era algo que eles iam construindo na vida da gente. Meu, se você errou, se você falhou, a minha mãe conta muito, que ela, quando tinha gente em casa, que estava reunido na sala assim, conversando, meu Deus, se inventasse de passar no meio da conversa. Não era falar nada, tá? Não era nem falar, era só passar no meio. E tem aqui como a pastora está falando, irmãos, eles não precisavam falar. Parece que tinha um raio-x no olho, que a hora que batia o olho, irmão, falava, pronto, já era, fui, é hoje, né? Então isso, gente, não tinha preço, isso não tinha preço, isso era valor. E a gente já entendia isso. Agora a geração de hoje já não tem mais isso. A geração de hoje já perdeu esse valor. Hoje a geração de hoje está ligada a preço, né? A muitas outras coisas. Então nós precisamos entender que eu e você, como cristão, nós precisamos resgatar algumas coisas, alguns princípios, para que nós possamos construir esse legado na vida daqueles que realmente entendem. Ele diz, contaremos, a Bíblia lá, em Salmo ele diz assim, ó, contaremos as verdades aos nossos filhos e mostraremos para eles o valor de tudo que passamos. E hoje estamos aqui. E não só isso, o salmista vai atualizando e dizendo sobre leis, ordenanças e confiança em Deus. O salmista vai nos dando as orientações de como trabalhar com a próxima geração. Isso aqui é sensacional. Como trabalhar com a próxima geração, construindo verdadeiramente um legado em suas vidas. Pois é o mais importante e precisamos pensar na próxima geração. Como vão nos ver e o que temos construído na vida deles. E o que aprendemos com essa história? Isso aqui é sensacional, sabe, gente? Quando eu falo dessa próxima geração, eu me converti com 18 anos. E eu já vi, a gente vai analisando ao longo do tempo, que as gerações, quando eu estou falando de família, mas eu quero falar um pouquinho da igreja de hoje. Então a igreja de hoje, ela perdeu-se também essa questão muito do legado, da importância. Então eu vim de uma geração e eu escutei muito, amados, a igreja orando demais. Eu escutei a igreja orando e dizendo assim, vão se fechar todos os botecos e bares e todos serão transformados em igreja, Eu escutei isso e falei, nossa, que loucura. Pelo menos lá em Curitiba, né? Nossa, que loucura, fechar os bar, tanto boteco, vai virar igreja. Amados, hoje nós vivemos isso, graças a Deus. Pelo menos em Curitiba, amados, boteco a gente tem visto muito pouco. Hoje tem as lanchonetes, as coisas mais, mas assim como tinha antigamente, já não existe mais. E pelo outro lado, uma igreja às vezes tem numa quadra 3, 4 igrejas. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, amados. Porém, essa reverência e essa insistência, meu amado pastor, em oração, a gente tem se visto muito pouco. Essa consistência. Então nós chegávamos na igreja, né? Eu ainda peguei um pedacinho disso, tá? Chegava na igreja, às vezes você olhava e falava, nossa, a igreja está vazia. Mas quando você erguia a cabeça assim, ó, que você olhava, você via as cabecinhas
todas de joelho, porque era um princípio, chegar na igreja, dobrar o joelho e fazer uma oração. Né? Hoje a gente já não se faz mais isso. Hoje a gente já chega, já vai conversando, né? Hoje é outro tempo, as coisas mudaram e eu entendo essa mudança, mas são legados que a outra geração deixou. Eu cresci assim, passando em alguns momentos em rádio e escutando o missionário Davi Miranda na rádio. Davi Miranda pegou uma rádio e todo mundo falou assim, ele vai se arrebentar logo, porque Davi Miranda, enquanto algumas pessoas se preocupavam em fazer programas para atrair as pessoas para ouvir, Davi Miranda entrou na rádio, amados, e ele começava um programa orando e passava 2, 3 horas orando num programa de rádio. Todo mundo falava, esse cara está maluco, daqui uns dias ele já se arrebenta. Amados, e ele ficou anos, se eu não me engano, eles têm essa rádio até hoje. Por quê? Porque a oração, ela tem muito poder. Não é do jeito que o homem pensa, do jeito que o homem constrói. E não é a preço de um valor, de uma herança, mas é em preço de um legado. Então hoje, Davi Miranda construi um legado através da oração. Se passava na igreja deles, aquelas pessoas tudo de joelhinho dobrado. Eu vim de uma igreja onde, infelizmente, né, eu digo infelizmente, pelo tempo, mas para a minha vida foi muito bom. Onde a gente trabalhava muito com libertação. E a gente ainda muito menino, muito moleque. Né? Eu tinha 18 para 19 anos, foi o maior auge, onde eu falava, eu quero ser diácono, quero ser obreiro, para ficar expulsando demônio, para ficar metendo a mão na cabeça dos demônios, para ficar tocando os demônios, e conseguir ser. E a gente ficava entrevistando os miseráveis, ficava entrevistando ali, enquanto o pastor estava pregando, aquele monte, assim, 50, 60 pessoas manifestadas, assim, e a gente ficava do lado, o que você está fazendo na vida dele? O que você está isso? O que você está aquilo? O que você está aquilo outro? O que você está fazendo aquilo? E bananã, não tinha noção nenhuma, tá, Matos? E bananã. E só que tem algumas coisas que eu me lembro que ele sempre falava. Tem algumas coisas que ele sempre falava, manifestado ali, o demônio manifestado. E uma das coisas que ele falava, que a gente perguntava, quem você mais odeia? Quem você mais odeia? Ele falava, o povo do pé para trás. O povo do pé para trás. Eu odeio o povo do pé para trás. Eu odeio o povo do pé para trás. Quem era o povo do pé para trás? O povo que ficava de joelho, orando quando chegava. Na época, era menino, não tinha noção nenhuma. Mas eu escutava muito isso. Eram duas coisas que eu escutava e que sempre marcou muito a minha vida com um cuidado. Era esse, o povo do pé para trás, e outra ele falava, um dia eu te pego. Ele falava, um dia eu te pego. Aqui eu não consigo, mas um dia eu te pego, manifestado. Aquilo me trouxe muito temor, porque eu falava, gente, enquanto eu estou aqui com Deus, aleluia, glória a Deus. Mas o dia em que eu colocar o meu pezinho, só tentar olhar alguma coisinha lá para o lado de fora, ele não vai vir me pegar, ele vai vir me arrebentar. Então são coisas, amados, que nós precisamos ter atenção e temor diante de Deus e resgatar como igreja. Eu preciso construir um legado aqui na Igreja Batista Elim. Eu preciso que o pastor tenha e olhe para a minha vida e fale assim, aqui vai um homem de Deus, que através da vida dele, ele vai trazer 1, 2, 3, 10, 15 pessoas para essa igreja através da vida dele, não através daquilo que somente ele fala, mas através daquilo que ele vive. Meu horário está estourando, pastor, grita comigo aí, pode brigar. Então nós precisamos construir esse legado, nós precisamos entender a importância de nós estarmos aqui e nós compreendermos o que o Senhor quer fazer em nós e através das nossas vidas. Isso é de extrema importância. Eu vou falar um pouquinho agora de Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque foi um homem que foi levado aos céus. Jesus levou ele aos céus. Jesus colocou ele diante de Deus. Ele viveu muito pouco, a história fala-se muito pouco da vida dele, porém, Enoque deixou uma geração de pessoas, e a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, isso me chama muito a atenção. Porque os discípulos, naquele momento em que eles estavam no barco, e que eles passaram o momento mais difícil ali, achando que eles iam morrer, a Bíblia diz que eles estavam andando
com Jesus. E nessa manhã, eu queria deixar marcado no coração de vocês, que vocês não precisam andar por Deus, que vocês não precisam andar com medo ou por obrigação. Não, nós precisamos andar aqui, ó, lado a lado com Ele. Eu falo da Lene com muita certeza e muita convicção. A Lene fala da minha vida com muita certeza e muita convicção. Por quê? Porque nós andamos juntos. Eu estou muito feliz esse final de semana de estar aqui, mas eu estou muito grato de estar aqui. Eu viria novamente com maior alegria, com a maior certeza, com maior convicção hoje, estar aqui, porque hoje eu tenho andado junto com o Jô, junto com o Gilbert, que são amigos. Eu tenho andado próximo a eles, a gente tem andado lado a lado com eles. Eles têm feito um sacrifício grande a cada mês de estar lá em Curitiba com a gente, e a gente é muito feliz, e isso nos traz alegria e prazer de estarmos juntos e vermos a vida deles, não aquilo que eles falam, mas na vida, na vivência, no caminhar. E a nossa vida com Deus não é diferente. Nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ter atitudes que revelem esse entendimento do que Ele quer fazer em nós e através das nossas vidas. E era isso que eu queria ministrar ao coração de vocês. Agora tem mais uma ministração, umas 3 horas, né, Jô? Tem mais umas 3. E na próxima ministração, gente, eu queria ter um tempo com vocês para nós estarmos próximos do Senhor. Para nós estarmos lado a lado com Ele. Eu quero falar para vocês, agora às 3, da importância de nós sermos conhecidos por Ele. De nós sermos marcados por aquilo que está dentro de nós, e as pessoas olham para nós e vemos isso com Ele, porque nós temos um legado, e nós precisamos deixar esse legado para a próxima geração. E esses adolescentes que estão aqui, eles vão daqui a 5 anos, não, quantos anos você tem, moça? Você mesmo que está me olhando. Quantos? 15? 15, vamos falar 5, né? 20 anos, vamos falar 5 anos, daqui a 5 anos, quando ela tiver com 20 anos, ela vai lembrar desse momento, ela vai ter alegria desse momento, e ela vai dizer assim: eita, que saudade, quando nós estávamos lá na igreja, lá com 70 pessoas, hoje nós estamos aqui com 5 mil, 10 mil, né? E agora era tão bom aquele tempo, né? Normalmente tem as pessoas que falam isso, era tão bom aquele tempo, em que a gente estava com 70, até 100 pessoas, agora a gente está aqui com 3 mil, 5 mil, 8 mil pessoas. Então assim, esse legado, ele precisa ser marcado nas nossas vidas. Esse legado precisa ser marcado na vida dos seus filhos, quando eles estiverem mais velhos e eles olharem para trás. O meu filho sempre fala isso para mim, ele fala assim, aquilo que ele mais gostava de fazer, que eu marquei a vida dele, a vida toda, era quando eu não tinha R$1, amados. Não tinha R$1, a gente não tinha R$1. Falar bem a verdade, a gente tinha R$5, né, amor? R$5, daí eu falava assim para eles, vamos no shopping, vamos. Aí eles já sabiam que eles só podiam chegar no shopping, meu irmão, e pedir um sorvetinho uma casquinha do McDonald's. Só a casquinha do McDonald's. É o tempo que ele mais lembra, ele dá risada disso, ele fala, tempinho bom, quando a gente estava junto, quando a gente não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma, mas a gente tinha dinheiro. A gente falava, vamos para o parque, então ficava o dia todo no parque. Isso é legado, não é valor, não tem preço, amados. E é isso que eu quero deixar para o coração de vocês nessa manhã. Vamos colocar de pé? Meu computador deu treta. Travou aqui, Gil. Vamos orar? Vamos orar para isso? Acho que eu estou no horário ainda, né? Vocês vão fazer um louvor ainda ou não tem agora? Tem ainda, Jô? Tem um louvor ainda? Então tá bom. Enquanto os irmãos vão se movimentando ali e estão vindo, eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração, para que a gente possa, no nome de Jesus, entender essa importância. Vocês não estão aqui em vão. Vocês estão aqui construindo um legado. Vocês estão aqui construindo valores. Vocês estão aqui levantando valores para receber, para colher as bênçãos e o
povo que está por vir. Vocês hoje aqui são as sementes que irão sair daqui, e o próximo ano irá reproduzir na vida de outras pessoas, e aqui estará cheio, estará com mais de 500 pessoas, eu creio, porque vocês entendem o valor e a importância de reconstruir um novo legado nessa terra, nesse novo tempo e nessa nova geração. Põe a mão sobre o seu coração que eu quero orar por você. E eu quero declarar no mundo espiritual. Vou fazer 2 orações. A primeira no mundo espiritual, para que todo levante das trevas, para que toda obra de Satanás que venha trabalhar na sua mente, dizendo assim, isso não tem valor, isso não é importante, eu nem sei o que você vai lá fazer mesmo, eu nem sei o que você vai fazer lá, porque você não vai lá para aprender nada, você não vai lá para fazer nada. Não. Esse valente é repreendido na autoridade do nome de Jesus. Você está aqui sim, para construir um legado de amor, para construir um legado de graça, para construir um legado de misericórdia, para construir um legado de compaixão, para amar as pessoas que estão próximas, o seu vizinho, aquela vizinha que te irrita, aquela vizinha que te tira da paz, através da sua vida e através daquilo que você está recebendo nesses dias aqui. Ela vai ser tocada e ela vai te chamar um dia e vai falar: irmã, eu quero ir onde você está indo, eu quero estar onde você está, eu quero estar próximo de você. Eu não sei o porquê, mas tem algo diferente. Eu não sei o porquê, mas você tem algo diferente. Tem algo diferente em você, e eu quero isso que é diferente na tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos nos colocar debaixo das tuas mãos. Deus, na autoridade como o Senhor me concede, como ministro da sua palavra, eu quero dar uma ordem agora a todos os demônios, a todas as ordens espirituais que foram dadas lá do inferno para destruir a geração desse povo. Foi dada uma ordem lá do inferno para tocar a vida destes que aqui estão, para que ele desanime, para que ele não acredite, para que ele não confie na sua palavra. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que esse valente seja repreendido. Essa geração que aqui está, ela irá romper, e que todo levante do inimigo seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Essa ordem que vem de geração em geração, dizendo que ele não vai conseguir, porque o pai não conseguiu, porque o avô não conseguiu, porque a família dele sempre viveu essa situação de miséria, de dificuldade, de luta. Deus, na autoridade do nome de Jesus, que seja repreendido agora o valente, que o valente seja repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus, agora eu quero te pedir, Senhor, ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, começa a reconstruir, começa a colocar de dentro para fora, começa a colocar do interior para fora o entendimento de que eles estão plantando e eles irão
colher nas suas igrejas o fruto daquilo que eles estão plantando nesses dias. Oh Senhor, desperta a tua igreja, desperta essa geração, desde a criança, Senhor, desde a criança, Senhor, até o mais velho, Senhor. Deus, desperta-os, ó Pai, desperta-os, ó Pai, porque o Senhor é um Deus geracional, e o Senhor marca as gerações, e eu sei, Deus, e eu creio na autoridade que há no Teu nome, que o Senhor irá, Senhor, marcar essa geração hoje aqui, para que as próximas gerações, ó Pai, possam, ó Pai, Senhor, receber e se beneficiar, Senhor, de tudo aquilo que eles têm plantado hoje, em cada igreja aqui representada, Deus, na autoridade do Teu santo e do Teu poderoso nome, Jesus Cristo, Senhor. Levanta as suas mãos assim, ó, em sinal de receber. Levanta as suas mãos em sinal de receber. Pai, abrimos as nossas mãos, Deus, como um ato de fé. Como um ato de fé, nós abrimos as nossas mãos, ó Pai, e nós queremos tomar posse. Nós queremos tomar posse. Nós queremos tomar posse, Senhor, de tudo, de tudo, de tudo que o Senhor tem para entregar e realizar nas nossas vidas. Pai, nós tomamos posse e nós declaramos, ó Pai, juntos como igreja, que a próxima geração que está por vir nas nossas igrejas, e cada igreja aqui representada, Deus, nós tomamos posse, que eles irão colher, que eles irão, Senhor, receber, ó Pai, que eles irão, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, estarem saciados, ó Pai, pela Tua presença e pela Tua graça, que é derramada sobre as nossas vidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Você que crê, dê um aplauso ao Senhor. Acho que os irmãos têm um louvor para cantar pra gente. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus através desse louvor? Sobre todo
base para os nossos pés. Vamos construir nossas vidas em Ti. Deixar o nosso legado nesta terra. Você pode declarar: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluias. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Esteja conosco, Senhor. Queremos andar ao seu lado, Senhor. Queremos, ó Deus, como os discípulos, ó Pai, estarmos contigo, Senhor. Que o Senhor no nosso barco, Senhor, possa nos levar ao outro lado. E do outro lado, Senhor, sinais, maravilhas possam acontecer, Deus, porque nós estamos contigo, Deus. Amém? Agora, depois do almoço, eu quero orar com vocês para que o mundo das trevas, para que todo levante do inimigo possa olhar e possa nos conhecer e ver que nós andamos com aquele que é o maior, que é o soberano sobre todas as coisas. Amém? Vem, Gil, pega esse telefone aqui, esse microfone das minhas mãos. Eu ficava ouvindo até amanhã. Não sei você,